Começa aí dando bom dia, porque hoje tem que ser. Bom dia, Good galerinha do morning. YouTube! Tudo bem com vocês? Ô, professora, Oi. quando eu preciso filmar minha mão, eu faço uma gambiarra aqui em casa que eu pego uma maleta de esmalte que eu tenho, que ela é de zíper. Aí eu Aham. abro ela e filmo meu celular de dentro. Aí eu fecho ela, prendo meu celular e fico filmando a minha mão. Fica lindo, mas funciona. Então, mas eu preciso de estar desse jeito, deitado, em cima. Não, cola com dupla face na parede, no teto. Boa ideia, boa Meu Deus ideia. do céu, meu celular é novo, se ele cair eu mato um. Pode não. Deixa eu só terminar de anotar quem tá aqui e a gente já fala do... Meu computador travou. Vou chorar. Chora não. Assim, gente. Ah, tá, voltou. É que ele tá travando, tá com muita aba aberta. Meu Deus, gente, ama. Gente, vê se eu não falei o nome de alguém. Se eu não anotei o nome de alguém que tá aqui. Gente, os cachorros aqui estão insuportáveis. Ó, ai, peraí que tem gente entrando. Olha só, Ana Clara, Bruna Cunha, Davi, Fernando, Isaac, Giovana, João Manuel, Júlia, Lara Leonardo, Letícia, Lívia Irga, Lucas, Nicole, Thales, Bruna Vieira, Ana Catarina, Ana Beatriz, Maria Eduarda Nunes. Eu não falei o nome de alguém? Eu não escrevi falando meu, professora. Ah, é, você. Só botei da outra. Lívia Pacheco. Acho que só. Professora, o que a gente vai ver hoje? Então, vamos lá, falar de tudo isso agora. Pensei na solicitação do Isaac. Isaac, pensei, tá? O que E é uma aí, solicitação? No negócio Ah, do sim, exercício. sim, nem ia lembrar. pensei, vamos Entendi. lá. O que iremos fazer today? Hoje a gente vai ver o filo nematoda, porque na S vai cair as características do filo dos plateumintos, as características do filo dos nemateumintos. As doenças, eu vou fazer uma coisa à parte. Eu fiz já no Google Forms, perguntando sobre as doenças. Então, a S de vocês vai valer 30 agora. Essa lista que eu fiz das doenças com questões discursivas vale 20. E aí, essas questões discursivas eu só vou mandar para vocês provavelmente na semana que vem, porque aí na semana que vem a gente faz. Não, peraí. Deixa eu pensar. É isso mesmo. Na semana que vem, a gente teria aula de doenças causadas por nemateumintos, porque eu não sei se a gente consegue começar isso hoje. Acho que consegue, mas vamos ver. E aí, eu vou dar um tempinho, tipo uma semana, uma coisa assim, para vocês fazerem essas questões discursivas. Não são muitas, são 6 questões discursivas sobre doenças. Então, para S, só as características gerais de plateumintos e nemateumintos. E, só um detalhe, são as características gerais, mas é importante vocês já saberem, por exemplo, quais são as doenças no geral, quais são as doenças causadas por plateumintos, quais são as doenças causadas por nemateumintos. Não precisa estudar a fundo a doença agora para esse AS, porque não tem como eu cobrar as doenças junto com isso. Então, só para saber, eu sei que plateuminto é teníase, eu sei que é esquistossomose, aí nemateuminto, vocês vão saber que é, né, o amarelão, vocês vão ver que é a elefantíase, enfim, saber quais são as doenças de qual filo que é, tá Ô, bom? prof, Oi. será que a senhora pode explicar de novo, por favor, que eu não entendi muito bem. Lá na parte da matéria da S, porque eu fui ele pegar um negócio no meu quarto e aí eu me perdi um pouco. Tá, a S eu falei que são as características dos filos, plateumintos e nemateumintos, e saber as doenças, se é só de plateuminto ou se é de nemateuminto, saber a diferença. Ah, As tá. doenças em si, eu fiz uma lista no Google Forms com 6 questões discursivas que eu vou entregar para vocês na semana que vem, que é quando eu sei que eu consigo finalizar todas as doenças, e aí eu vou dar uma semana para vocês fazerem.
Ah, sim. Então são duas listas, uma das doenças dos plateumintos e outra Não. Uma lista que eu vou dar. Ah, tá. É uma só para as duas. Isso mesmo. Ah, sim, entendi. Tá bom. Então, vamos lá, porque tem muita coisa para a gente falar hoje e eu preciso terminar as características do filo com vocês. Pelo menos as características dos filos e mostrar por alto das doenças. Então, Então a gente ainda não viu as doenças dos nematóides. não viu nem as características deles. Então, vamos ver rapidamente. Tô certo. Então, bora lá. Olha só. Quando a gente fala dos nemateumintos, ao contrário dos plateumintos, os nemateumintos, eles têm corpo cilíndrico, né? São vermes cilíndricos. Os plateumintos, eles eram achatados dorso-ventralmente. Então, agora não, eles são redondinhos, tá? Tipo, rolicinhos. A maioria dos nemateumintos são de vida livre. A maioria são, não. A maioria né? Porque está no singular. A maioria dos nemateumintos é de vida livre, mas existem alguns que são parasitas. O mais famoso parasita do filo nematoda, né? Do filo dos nemateumintos que a gente conhece, o mais famoso é a lombriga. Então, a lombriga que, não sei se vocês já tiveram, eu não sei se eu já tive, mas eu já tomei remédio de verme. E aí, a lombriga, ela faz parte do filo nematoda. Você falou alguma coisa, Isaac? Essa questão deles serem de vida livre, é que eles não dependem de um hospedeiro. Isso, a maioria deles está lá como vida livre. Não precisa de um hospedeiro, não está parasitando ninguém. Onde que a gente pode encontrar os nematoda, né? É filonematoda o nome, mas pode ser chamado de nemateumintos, tá? Você encontra na água salgada, na água doce ou em solo úmido. Eles ainda precisam um pouco de água, né, para a vida deles. Hábitos alimentares no geral, eles podem se alimentar de matéria morta, então seriam chamados ali, ó, saprófagos, ou ainda eles podem se alimentar de fezes, que são os coprófagos. E um problema associado com eles é que, assim, se a condição do local está muito ruim para ele, o ambiente está ruim, ele pode diminuir o metabolismo do corpo, então ele fica, tipo, meio que... Não é hibernação, mas é como se fosse isso, sabe? É como se fosse hibernado, e aí esse processo chama criptobiose. Então, o metabolismo reduz muito, até ter uma condição ambiental boa novamente para ele. E isso se estende para os ovos também. Os ovos são super resistentes, eles sobrevivem a várias paradas, vários tratamentos, sobrevivem a um local seco, depois eles voltam normalmente, então são os bichinhos arretados. Fala, quem falou? É que eu não entendi essa criptobiose. É só quando a condição ambiental está ruim, ó. Olha a definição. Metabolismo é desacelerado devido a condições ambientais ruins. Então, se a condição não está boa para ele, o metabolismo dele vai diminuir para que ele não tenha gasto de energia desnecessário, né, e tal. É como se ele hibernasse, igual um urso que hiberna. É tipo isso, ele fica lá na dele quietinho, o metabolismo super menor, porque a condição não está boa para ele viver. Ok? Ô, professora, Foi? essa questão deles serem de vida livre ou parasitas, os que são parasitas obrigatórios, os que têm vida livre não precisam de ninguém. Isso, os que são parasitas, eles, alguma fase da vida dele é obrigatória. Vocês vão ver que tem umas doenças causadas por nemateumintos que eles são encontrados no solo, tá lá vivendo no solo, mas ele só consegue chegar na fase adulta quando ele está dentro de um hospedeiro, por exemplo. Então, esses parasitas não são, tipo, tem que estar o tempo inteiro dentro de um hospedeiro. Alguma fase da vida dele é dentro do hospedeiro. Porque se ele estiver fora, ele só não vai amadurecer, mas assim não Isso aí, ele não amadurece, ele não vira adulto. Vocês vão ver, isso dá para ver no da lombriga direta, a gente já ingere o ovo, mas no bichiográfico,
É assim, no amarelão é assim também. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aí, características gerais dos nemateumintos. Aqui tem uma imagem de um plateuminto cortado. Lembra que o plateuminto ele era acelomado. Não tinha uma cavidade preenchida por líquido aqui, né? Não tinha uma cavidade assim. E aí, agora, nos nemateumintos, eles são pseudocelomados. Olha a divisão do corpo, quando ele cortou, né? Tem ectoderme do lado de fora, mesoderme e endoderme. E aí tem um pseudoceloma, que é uma cavidade com líquido aqui dentro. E esse líquido, ele vai ser super importante para a movimentação desse animal. Por isso que está escrito ali, ó, esqueleto hidrostático. Esse líquido que está ali, o pseudoceloma, para o animal conseguir se movimentar, para que os nutrientes consigam ser distribuídos, precisa ter ele. Então, isso já é uma diferença em relação aos plateumintos, né? Que o plateuminto não tinha isso. Então, os nemateumintos são pseudocelomados. O pseudoceloma tem essa função de esqueleto hidrostático e transporte de nutrientes e gases. Além disso, eles são triblásticos. Então, lembra, tem ectoderme, mesoderme e endoderme. Tá? E tem simetria bilateral. Se a gente corta no meio, cada ladozinho vai ser igual. Além disso, eles têm cutícula. Eles trocam essa cutícula também de tempos em tempos. Essa cutícula é uma camada do lado de fora, como se fosse uma capinha, tá? Protetora. E essa cutícula é super importante para quando esse parasita, por exemplo, estiver dentro de um hospedeiro, o sistema imune do hospedeiro, às vezes, não consegue reconhecer esse nemateuminto como um verme, algo parasita. E aí, ou então, mesmo reconhecendo, essa cutícula protege contra as células que vão chegar lá para tentar destruir. Então, eles têm essa... Mas não quer dizer que todos eles conseguem passar de boa. Claro que o nosso corpo tem adaptações para conseguir destruir, né? Mas eles têm essa cutícula que é uma forma de proteção. Então, é tipo uma capinha pelo lado de fora daqui do animal. Tá? Alguma dúvida aqui? Professora, essa cutícula serve só de proteção quando está dentro de um hospedeiro ou para a vida toda, assim? Não, tem no geral na vida toda. Professor, Oi. eu sempre gosto de comparar com alguma coisa que tem na gente. Tipo assim, quando a gente vai fazer transplante de fígado, arrancar o pedacinho do fígado, né? Ele fica com tipo uma peliculazinha em volta. Tipo um saquinho. Quando Seria vai tipo fazer isso? o quê? Transplante de fígado. Ah, Quando tira, fica uma pelinha, uma peliculazinha, tipo um saquinho. tá, se você quiser fazer uma associação, é porque alguns órgãos, eles têm essa película por cima, tipo o pulmão, que tem a pleura, o coração tem o pericárdio. É. É como se fosse isso, imagina uma pelinha por cima. Tá bom. Obrigada. Não é bem isso, mas se te ajuda de alguma forma, seria isso. Olha só. E aí, então, triblástico, pseudocelomado, simetria bilateral, isso daqui é muito importante. As questões que cobram de características assim do grupo, normalmente pergunta sobre isso, né? Olha a cutícula aqui nessa imagem. Esse revestimento em amarelo aqui, tá? Então, uma grande novidade evolutiva desse grupo, sistema digestório completo. Lembra que os plateumintos não tinham sistema digestório, era incompleto. Então, a partir dos nemateumintos, você tem boca e ânus. Ó, a boca aqui, aí tem uma placa retrátil cortante, faringe, intestino e o ânus aqui no final. A digestão acontece dentro e fora das células. Então, é extra e intracelular. Como assim? A boca pegou o alimento, enzimas vão quebrando esse alimento aqui dentro desse tubo, só que o alimento ainda vai para dentro das células para finalizar a digestão lá dentro. Outra coisa muito importante, né?
os nutrientes que vêm do sistema digestório, como é que eles serão distribuídos ao longo do corpo? Pelo pseudoceloma, que é aquele líquido que a gente falou. E tem muitas vilosidades. Quando a gente fala de vilosidade, imagina que são reentrâncias nas células. E essas reentrâncias são boas para quê? Por que é interessante ter numerosas vilosidades no intestino? Aumenta a superfície de contato do alimento? Isso, aumenta a superfície de contato com o alimento, então, consequentemente, aumenta a absorção. Absorção de nutrientes. Tá? Então, sistema digestório completo, digestão extra e intracelular. Aí, nessa imagem, a gente também consegue ver um anel nervoso aqui, próximo da faringe, o ovário grandão. Professora, Oi. esses animais, eles possuem sexo masculino ou feminino? Ah, tá. Vai ter diferenciação, sim. Uhum. A gente consegue ver isso no... Vou mostrar para vocês quando mostrar uma lombriga, tá? Ah, tá bom. Tem diferença. Ó. Agora o sistema excretor. Vocês lembram que lá nos plateumintos a gente falou das células flama, que tinha um monte de célula flama distribuída ao longo do corpo. Aqui nos nemateumintos você vai ter um tubo em formato de H. Essa imagem aqui está mostrando como se fosse cortado o dorso ventralmente aqui também, né? Tipo na horizontal e na transversal, tá? E olha aqui o tubo em H. As excretas nitrogenadas vão sair para fora vão para fora do corpo por conta de difusão, trocas, né, do local mais concentrado para o local menos concentrado. Mas íons, água no geral, o pseudoceloma, né, com essas substâncias, vão mandar isso para dentro desse tubo aqui, em H, e aí ele vem aqui para esse poro, ó, poro excretor. Dá uma olhada aqui, ó, nessa imagem, olha o poro aqui. Então é como se tivesse um tubo para cá, outro tubo para cá, e na região do poro tem uma conexão entre esses dois tubos. Então íons e água, no geral, vão entrar para dentro é ótimo, né? Vão entrar nesses tubos e sair pelo poro excretor. Então, esse tubo é chamado tubo em H por conta do formato dele. Mas as excretas nitrogenadas e tal vão sair por difusão ao longo do corpo. Mas essa seria aquela célula principal desse filo? Porque a última foi a célula flama. O tubo H seria Então, a desse daí principal, sim. Aham, tubo H. Tá bom. Professor, mas espera aí, então esse tubo não vai excretar tudo o que ele produz? Não, não é tudo, não. Isso, não é todas as excretas que saem pelo tubo H, não. Algumas coisas, por exemplo, excretas nitrogenadas, tipo amônia, né, essas excretas nitrogenadas assim, vão sair por difusão ao longo do corpo. Então, do local mais concentrado para o menos concentrado. Mas aí esse tubo ele vai excretar, tem alguma coisa em específico que a gente possa saber? Ele vai Não, água e íons, no geral. Não precisa aprofundar muito nisso, não. Uhum. Aí, continuando os sistemas. Não tem sistema respiratório, não tem sistema circulatório. Lembra que eu falei para vocês que o pseudoceloma, que era aquele líquido, além de dar formato ao corpo, né, tem função de esqueleto hidrostático, ele transporta os nutrientes e transporta os gases também. Então, você não tem vasos sanguíneos, você não tem um pulmão, você não tem uma brânquia, não tem nada disso. O pseudoceloma que está distribuindo. E aí, o oxigênio vai entrar por difusão através da pele, né, da epiderme do bicho, e o gás carbônico vai sair também por difusão. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, respiração cutânea. Essa imagem mostrando, ó, oxigênio entrando, gás carbônico saindo. Mas não tem vaso sanguíneo, não tem sistema circulatório, não tem sistema respiratório. Tudo função do pseudoceloma para distribuir isso. E agora, quando a gente fala do sistema nervoso, olha aqui o corpo do animal, né? Você tem
um anel nervoso ao redor do esôfago. Então, aqui tem um anel nervoso. E aí, desse anel nervoso, saem 2 cordões, ó. Um cordão descendo para cá, o outro cordão descendo para cá. E tem vários gânglios ao longo do corpo. Se a gente for traçar uma linha evolutiva, a gente saiu lá do porífero, que não tinha nada de sistema nervoso. Fomos para os quinidários, que os quinidários têm um sistema nervoso difuso, células nervosas super distribuídas assim. Fomos para os plateumintos, que já tem cordão nervoso, tem o começo de uma cefalização, tem gânglios nervosos e aqui também tem. Então, tem gânglios nervosos ao longo do corpo, tem 2 cordões nervosos, um anel nervoso próximo do esôfago. Quando a gente fala anel nervoso, tem mais células nervosas ali, e aí elas... não é bem um cérebro, gente, não é um cérebro, tá, ainda. Mas pensa que é um local de centro de informações. O cérebro ainda vai aparecer mais para frente. Aí elas vão começar a sentir dor? Cara, lembra que a dor é muito relativo. Não é porque tem cérebro diretamente que vai sentir a dor da mesma forma que a gente sente, tá? Mas mesmo sem cérebro, já pode ter células nervosas que percebem o ambiente. Então, se algo de estranho acontecer com o corpo, vai saber que algo de estranho está acontecendo. Agora, se sente dor, a dor igual a nossa é difícil a gente contabilizar, porque a gente tem inúmeras terminações nervosas que estão associadas com dor que eles não têm, mas eu não posso afirmar 100% que ele não tem um desconforto. Professora, essa questão deles conseguirem captar estímulos do meio externo está relacionado com aquele cripto alguma coisa? Não, a criptobiose é só a diminuição do metabolismo, para ele ficar paradinho enquanto a condição ambiental não está boa. Não, então, mas para isso ele tem que captar alguma coisa. Sim, com certeza. Ele tem células responsáveis para perceber o ambiente, sim. E aí perceber o ambiente ou também, por exemplo, a falta de alimento. Se o ambiente está muito quente, aí tem como perceber também. Ok. Aqui, ó, quando você perguntou para mim, o Isaac, sobre diferença de sexos, a maioria dos nemateumintos são dioicos. Lembra que dioico é um indivíduo macho e o outro indivíduo fêmea, tá? E ele se desenvolve, o ciclo de vida é em torno de 21 dias, é bem rapidinho. Nessa imagem aqui de baixo, está mostrando a diferença, né, o dimorfismo sexual, que é a diferença física entre machos e fêmeas de uma lombriga. Os machos são menores do que as fêmeas, e nesse caso aqui, os machos têm essa curvatura no final do corpo e tem uns espinhozinhos na ponta que é para se prender na fêmea. Então, esses espinhozinhos são chamados espículas copulatórias. Deixa eu ver se tem imagem. Não, não tem. Tá? Então, essa ponta final aqui dele tem tipo uns ganchinhos, tá? Chamadas espículas copulatórias, que aí quando o macho encontra a fêmea, ele prende nela usando essas espículas e aí precisa delas também para liberar o espermatozoide dele, né? O líquido espermático. Então, tem dimorfismo sexual, o desenvolvimento é direto. O que isso significa mesmo? Sem larva? Sem larva. O que vai acontecer é que nasce, por exemplo, uma lombriga pequenininha, que ela vai trocar a cutícula. Lembra que a cutícula dela é tipo a pele dela. Ela troca umas 4 vezes, então a gente fala que ela tem 4 mudas, né? 4 mudas é a mesma coisa que 4 trocas de cutícula até ela virar adulta. Isso é meio parecido, gente, se você for fazer uma analogia, é meio parecido lá com os artrópodes. Quando a gente for ver artrópode, os insetos... Estava pensando neles também. Oi? Eu estava pensando neles, né? Que eles Isso. trocam o exoesqueleto. O exoesqueleto, isso mesmo. Os crustáceos, artrópodes, aracnídeos, diplópodas e quilópodas, eles têm uma parte, o esqueleto externo, chamado exoesqueleto.
E para que ele possa crescer, ele precisa trocar esse exoesqueleto de tempos em tempos. É meio parecido com isso aqui, só que respeitando suas devidas proporções e formação, né? Então, os nemateumintos, eles trocam essa cutícula ao longo da vida até chegar na fase adulta. E essa troca de cutícula também permite com que ele cresça. Se ele ficasse com a mesma cutícula desde pequenininho, como é que ele ia crescer, né? O crescimento dele era uma pressão contrária à cutícula. Então, ele troca a cutícula, cresce e a cutícula é formada de novo. Troca a cutícula, cresce, cutícula é formada de novo. E vai fazendo isso umas 4 vezes. Então, não tem larva, maioria dioico. O que é o dimorfismo sexual mesmo? É a diferença entre machos e fêmeas. Por exemplo, é fácil a gente ver isso em aves. O pavão, o macho é todo colorido, com as penas cheias dos mequetrefes lá. Agora, as fêmeas são marrons, às vezes. Isso é um dimorfismo sexual. O macho tem formato, cor, alguma coisa do corpo que é diferente das fêmeas, ou as fêmeas, né, diferente dos machos. Mas, normalmente, os machos têm alguns atrativos para as fêmeas. Aqui, não muito, porque a fêmea não tem muita escolha aqui, não. Quando a fêmea de um nematelminto encontra o macho, ela vai cruzar, entendeu? Não é tipo, qualquer um, não né, que quero estiver no você. caminho. Não quero você, vou esperar o próximo. Não é igual Divide a meia, praticamente é isso, né? Oi? Divide a meia. É isso aí, entendeu? Ela levanta as mãos para o céu. Ela fala, o que vier é lucro. Então, ela não escolhe muito, não. Professora, eles podem se reproduzir várias vezes nesse ciclo de 21 dias? Sim, pode. Então, isso depende se você está com um casal de lombrigas no seu intestino. Esse casal de lombriga pode povoar seu intestino todo a ponto de você ter que fazer uma cirurgia para tirar. Mas quando eles se encontram, eles ficam para sempre juntos até a morte? Então, se eles são fiéis, eu não sei te dizer. Né? Se eles são assim monogâmicos, né? Eu duvido muito que seja monogâmico, tá? A não ser que tenha só um macho e uma fêmea no corpo, mas a partir do momento que eles se reproduzem, é igual os Mamonas Assassinas falaram, né? Que os cachorros, eles, né, cruzam com as suas próprias mães e filhas. Então, ali não tem muito isso, sabe? No reino animal, assim, não tem muito isso. Tem um macho ali, tá de bobeira, a fêmea tá de bobeira, eles vão cruzar. Tá. Então não tem... Mas vamos aqui... aumentar aqui a população. Né? A ideia, cara, a única espécie que não pensa nisso, que a gente sabe, somos nós. É porque tem televisão. Peraí, nós seres humanos ou nós mamíferos? Nós seres humanos, porque todos os outros animais, o ciclo de vida dos outros animais é nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Então, a gente que escolhe, né? Se a gente quer ou não. Nós não. Nós, se você não quiser ter filhos, você pode controlar e não ter filhos. Né? Então, isso daí é a única espécie que tem isso, assim. Professora, mas aqui, quando uma pessoa está com uma lombriga dessa, quando ela se mexe, dá para sentir? Não, eu vou mostrar, eu vou falar, o próximo slide já fala diretamente das doenças. E aí eu já começo falando da ascaridíase, que é o nome da doença, né? Que é causada por lombrigas, chama ascaridíase. Então, antes de eu passar para o próximo slide, faltam 4 minutos aqui para acabar esse primeiro link, né? E aí vocês voltam no mesmo. Deixa eu só perguntar para vocês. Vocês têm alguma dúvida aqui do que foi dito? Eu tô com dúvida nas cutículas. Cutícula é só uma proteçãozinha. Pensa que é como se fosse uma pelinha aqui por cima. Tá bom. Tá? Como E aí, a Lívia falou, né? O que foi? Como a Lívia falou, A né? pleura do pulmão. É tipo uma pelinha do lado de fora que permite ser uma defesa melhor para o corpo do animal. Pode falar, Isaac, você me chamou. Essa questão do coprófagos, é que eles vão se alimentar de fezes, é isso? Isso. Tá. Os coprófagos
protegem, ui, Cacilda, coprófagos, eles se alimentam de fezes, e a cutícula, para não confundir, defende o verme contra o sistema de defesa, e tem mais um detalhe que eu lembrei, que a cutícula pode ajudar. Pensa assim, os nematelmintos que são parasitas, eles, no geral, na grande maioria deles, eles serão ingeridos. Então, eles vão passar pelo sistema digestório. O que a gente tem no sistema digestório que poderia matar eles? O ácido estomacal. O ácido do estômago, não só o ácido do estômago, mas as enzimas digestivas, no geral, poderiam destruir esse verme, né? Uhum. E essa cutícula também protege contra as enzimas produzidas pelo sistema digestório do hospedeiro. Tudo bem? Então, essa cutícula protetora está protegendo, além do sistema de defesa, né? Contra o sistema de defesa, principalmente também contra as enzimas digestórias que aquele hospedeiro tem, e aí para ele não morrer lá no sistema digestório. Gente, que incrível. Muito doido, né? Uhum. Bem legal, na verdade. Não, nossa, muito. Eu adoro essa parte, eu adoro estudar vermes, nossa. Então, olha só, aqui faltam 2 minutos, mas acho que já dá para a gente começar, olha só. A doença causada pela lombriga chama ascaridíase. O agente etiológico, ou seja, o verme causador, Ascaris lumbricoides. E, normalmente, essas doenças causadas por vermes, é bom você saber o nome, tá? Então, Ascaris lumbricoides. Ó, lumbricoides, lombriga. Ascaris, ascaridíase. Como é que a pessoa pega a lombriga? Vamos supor que uma pessoa que estava com lombriga, nas fezes, né, saem os ovos. Então, aqui está mostrando os ovos saindo nas fezes. Esses ovos, eles se tornam embrionados. Isso quer dizer que já vai sofrendo divisão celular ali dentro para formar uma larva. E aí, o local, o esgoto da pessoa não foi tratado, esses ovos foram parar na água, e essa água foi usada, sei lá, para irrigar uma horta, ou a pessoa se autocontaminou, né? Não limpou direito, não lavou a mão e pegou uma fruta, foi comer uma coisa com a mão e está com os ovos. Ou então bebeu essa água contaminada, qualquer forma de contaminação oral. Ela ingeriu aquilo, primeira coisa, os ovos, né, vão ser ingeridos, eles vão eclodir, vão descer tudo aqui no estômago, intestino, aí dos ovos saem larvas que vão conseguir passar a parede ali do intestino e cair na corrente sanguínea. Então, peraí, eu volto falando disso porque vai parar aqui. Então, voltem no mesmo link.